Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Livecast, seu canal de podcasts aqui no Instagram, só que voltados para autoconhecimento, expansão de consciência, com muitos temas e convidados maravilhosos. Eu vou conversar nessa live de hoje com o Felipe. O Felipe, ele não só é tarólogo, como ensina as pessoas que têm a abertura a entrar neste campo. E eu vou bater um papo muito cabeça com o Felipe, porque ele é um cara muito CDF, muito estudioso. Vai trazer para a gente um pouco de como que é a história dele, como é que ele chegou nessa área e vamos até, inclusive, desvendar alguns mitos aí sobre o tarô. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Alex. Beleza? Beleza, Felipe, muita gratidão por ter você aqui, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu conheci você através da Fabi, do canal Astrologista, ela Sim. esteve aqui com a gente e disse que você foi o mestre dela aí, foi a pessoa que orientou aí, trouxe para ela toda essa expertise para as leituras. E eu fiquei muito curioso, porque quando eu fui olhar a sua página, eu falei, cara, isso aqui é a página de CDF, esse cara estuda pra caramba, ele tá falando de Jung, ele tá falando de inconsciente, ele tá falando de uma série de coisas, e fiquei muito curioso para conhecer a tua história e até mesmo conversar sobre isso, Felipe. Eu quero, lógico, obviamente que você dê as boas-vindas, mas eu tenho a impressão que as pessoas elas têm uma visão errada do tarô, né? Elas parecem que Sim. pensam que é ver futuro e tal, quando na verdade isso tem muito mais a ver com o presente, com aquilo que está ali de repente no inconsciente, do que necessariamente com o futuro. Felipe, seja muito bem-vindo, meu amigo. Palco é seu. Eu gostaria muito de saber como é que tudo isso começou na tua vida, cara? Boa noite, Alex. Quero agradecer aí pelo convite, agradecer o seu público que te acompanha. Bom, essa jornada pelos símbolos, pelo inconsciente, por isso que o Jung vai chamar de self, de individuação, das vivências, daquelas etapas da nossa vida que nos levam aquele processo que vai ficar conhecido na nossa cultura muito como religare da religião, que a gente vai pensar muito sempre na religare como religar com Deus. E o que o Jung vai propor é um relíquio diferente, não é esse religare no sentido religioso, mas ele vai falar de um espírito, de um ser que somos nós, que somos seres que não podemos nos distanciar desse espírito, e ele vai chamar isso a partir desses estudos, estudou muito taoísmo, muita filosofia oriental, e de lá ele traz esse conceito de um centro transpessoal, que é o self. Então, nessas andanças aí de relíquio com o meu self, com esse centro que comanda de alguma forma a psique de cada um de nós, eu fiz faculdade de jornalismo em 2008 e lá eu conheci minha analista, que é minha analista até hoje. É a minha psicanalista, ela foi minha professora na faculdade. E ali começou uma paixão muito grande, que eu, primeiro por Freud, né, assim, que essa grande descoberta do inconsciente dentro do século XX, todo o impacto que Freud vai trazer dentro da cultura ocidental, não que antes dele outros filósofos e mesmo os alienistas da época, ou mesmo Charcot, Libot, nomes da hipnose, já não falassem de algo semelhante ao inconsciente. Mas óbvio que foi Sigmund Freud, o médico vienense, quem traz esse conceito de inconsciente para dentro da psicologia, né? E aí é um encantamento muito grande pela obra do Freud. E quando, dentro da obra do Freud, acabei chegando, não tem como, porque foram dois amigos, dois grandes colaboradores, Jung e Freud. Em algum momento acabei topando com a obra do Jung, né? E aí foi aquele momento que a gente se vê com o coração dividido entre dois amores, porque muitas pessoas vão achar, ou dentro da psicologia mesmo, eu não sou psicólogo, fiz questão de não sê-lo para poder seguir de alguma forma, pensando de uma forma mais autônoma, pensando de uma forma mais plural, mas dentro da psicologia mesmo, dentro da psicologia acadêmica, muitas pessoas vão falar que eles dois são inconciliáveis, que Freud e Jung são enfim, dois polos extremamente repulsivos entre si.
E nessa jornada eu acabei topando com outro mestre que, assim, foi e vai ser para sempre uma referência para mim, que foi o professor Byton. Era um brasileiro, um professor brasileiro. Tive a honra de estudar com ele online quando ele ainda estava vivo. Ele faleceu pouco tempo depois de que eu o conheci. Ele era um médico psiquiatra de São Paulo, né? Ele era, acho que começou a vida no Rio, mas construiu boa parte de sua carreira em São Paulo. Foi analista, ele era analista junguiano, formado em Zurique. Chegou em Zurique em 1961, no ano em que Jung morre. Ele chegou 2 meses antes da morte do Jung. Fez os estudos dele com nomes da psicologia analítica, como Marie-Louise von Franz, Bárbara Hanna. Ou seja, ele viveu a efervescência do movimento da psicologia analítica no mundo, no berço da psicologia analítica. E ele também era psicanalista, antes de ser junguiano. Então o Byton ele também se viu, digamos assim, dividido, né, entre a psicanálise e o Jung. E aí ele cria. Era um homem assim, de uma erudição fora do comum, né? Dr. Byton ele deixou uma obra de 5 livros escritos. Quando ele faleceu em 2019, ele recebeu, inclusive, nota de pesar da própria instituição de Zurique. Então era um nome extremamente influente, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, circulou junto com a doutora Anísio da Silveira, participou de grupos de estudo junto com ela. Então era um homem realmente muito, de uma erudição, acho que como nunca vi, assim, que transitasse por tantos campos do saber com tamanha articulação, com tamanho vulto, digamos assim. E aí ele cria, dentro desses anos, quando ele chega no Brasil, ele retorna ao Brasil em 1965, nos anos 70 ele começa a desenvolver um arcabouço teórico que justamente une a psicanálise com a psicologia analítica, que ele deu o nome de psicologia simbólica junguiana. Então, assim, meio que é meu principal referencial dentro dos meus estudos é a psicanálise, é a psicologia analítica do Jung, mas depois que eu conheci o Byton também é assim, a psicologia simbólica junguiana. Então, meio que isso foi muito forte, é algo que a gente sente, é algo que a gente vai vivendo, e é desafiador à medida em que o tarô e a astrologia, por exemplo, que são 2, vamos chamar aqui de oráculos, no sentido plural da palavra, eles são disciplinas, são matrizes que não são bem vistas dentro da psicologia clínica, né? Dentro da psicologia moderna, são matrizes que não são bem enxergadas. Então, a princípio, falar de tarô junto com o Jung, falar de astrologia junto com o Jung. A astrologia é um pouco mais fácil, porque o próprio Jung estudou muito, pode-se dizer que era um astrólogo, mas o tarô foi bem desafiador quando eu comecei assim, a fazer, enfrentar resistência, hate, de gente que não aceita, né? Acha que é o tipo de que está querendo vender a imagem do Jung místico, mas com o tempo, aí o curso já está acho que uns 3 para 4 anos no mercado, conseguimos aí conquistar uma credibilidade, mais de 1.000 alunos, e aí acho que as pessoas foram percebendo que a proposta é de um tarô que não é, como você abriu falando, não é para pensar um tarô divinatório no sentido de vou ver o meu futuro, mas no sentido de que o futuro talvez me pareça engendrado por forças que aqui a gente chama de inconsciente. E é algo que o Jung vai falar na própria obra dele, que há coisas que estão sendo engendradas no útero do inconsciente sobre as quais somente a consciência nada sabe. E aí, pegando esse conceito, principalmente sincronicidade, que o Jung trabalhou muito para ver a astrologia, é esse pilar do princípio da sincronicidade que nos permite pensar um tarô que está nos contando algo do inconsciente, da psique, e não necessariamente... Porque assim, ao longo dos séculos, Alex, o tarô ele foi mantido vivo
pelas escolas esotéricas, pelos grupos ocultistas. Se hoje a gente tem um tarô, se hoje a gente tem essas disciplinas para poder pensar, é graças a esses grupos, ordens iniciáticas, que ao longo dos séculos mantiveram isso muito vivo. Porque não era normal as pessoas ficarem, né, trabalhando com tarô, mexendo com tarô igual hoje, criar perfil para falar de tarô. Isso era taxado como bruxaria, isso era taxado como heresia, num tempo em que as pessoas perdiam a vida por conta disso. Logo, essas ordens iniciáticas, esses esotéricos, esses ocultistas, eles nos legam um patrimônio enorme ao confiar, digamos assim, e manter viva a tradição da cartomancia, tanto com o tarô quanto com o baralho Petit Lenormand, que é conhecido aqui no Brasil como baralho cigano. Então, assim, esse tarô também é muito válido. Eu não estou aqui para... Não acho que seja errado a cartomancia. Eu acho que é uma outra visão apenas, né? Uma outra forma de compreender. Não é a forma que eu escolhi, mas é uma forma que existe, é uma forma que está aí também, super válida. Mas acho que a gente deve um tributo muito importante a esses grupos esotéricos, a esses grupos ocultistas que trouxeram essas tradições ao longo dos séculos e permitiram que elas não se perdessem ao longo dos anos. Sim. Ô Felipe, eu quero até aprofundar algumas coisas bem interessantes com você nessa questão do tarô, do Jung, porque você vai falando aí, eu vou me lembrando principalmente de um livro que para mim do Jung conecta muito com isso, é O Homem e Seus Símbolos, que explica ali toda a parte simbólica do inconsciente, toda essa forma, enfim. Mas fala uma coisa, todo esse movimento começou na sua vida tem quantos anos, Felipe? Tem... Desde o início tem uns 15 anos, né? Tá. 13 anos, Tem uns 13 anos que eu comecei a... Quando eu comecei a minha análise pessoal, eu já comecei a fazer parte de alguns institutos de psicanálise, e acho que a psicanálise é fundamental para poder compreender. Tem coisas que o Freud trouxe, assim, que justamente porque houve uma cisão quando Freud e Jung se separam, essa cisão que acontece, meio que cada escola, a escola de Zurique ficou preocupada mais com o desenvolvimento da segunda metade da vida, que é o processo que o Jung vai chamar de individuação. E a escola de Viena vai ficar mais preocupada com o desenvolvimento do ego, que são os primeiros anos de vida. Logo, é o que o Byton fala, se você tem um inconsciente e você pensa o símbolo como uma grande ligação, então o símbolo é aquilo que vai lançar Freud e Jung juntos também. A reunião de Freud e Jung vem através do símbolo, quando você não olha nem a psicanálise com seus conceitos de forma literal e também não pega a obra do Jung e vai olhar tudo de forma literal, e sim lançando junto essas simbologias. E aí eu penso que há uma grande contribuição que a gente precisa pensar, que é essa noção de símbolo que o Jung traz. Isso realmente, esse livro que você citou, O Homem e Seus Símbolos, é um livro que ele não é assim todo de autoria do Jung, ele tem textos da Von Franz, tem textos, se eu não me engano, da Jacobi, que era uma outra também junguiana, porque foi um livro justamente pensado para o público leigo. Na época, eles queriam um livro que fosse assim, tanto que ele não faz parte das obras completas do Jung, né? O Homem e Seus Símbolos é como se fosse um apêndice. Quando você adquire, por exemplo, aquela caixa que vem com a obra completa do Jung, não inclui O Homem e Seus Símbolos, como não inclui outros livros que ele não quis que estivessem nessas obras completas. E O Homem e Seus Símbolos é um livro assim, que ele foi pensado para o público leigo conhecer Jung. Então é um livro que tem uma... se você percebe, a linguagem dele é uma linguagem um pouco menos erudita, porque os livros do Jung são livros muito densos, ele tem um tipo de escrita que a gente fala que é uma circunambulação, né? O Jung ele vai
ficar girando em torno do mesmo tema ali, e até chegar naquele núcleo. Então ele começa falando de uma coisa na página 1, e na página 100 ele ainda está circunambulando em torno desse tema, e aí você tem hora que nem já se perdeu, então é algo para você ler. E o Homem e Seus Símbolos não, são textos como em formatos de artigos, vamos dizer assim. Mas ali, até pelo próprio título, O Homem e Seus Símbolos, você já vai perceber que tem algo diferente, né? O homem e seus símbolos. Que símbolos são esses? Que vivências são essas? E se a gente for olhar, como o Byton vai trazer na obra dele, tudo é símbolo e tudo é função. Então, é o símbolo da cadeira, é o símbolo do microfone, é o símbolo, igual aqui eu estou atrás de mim com algumas imagens religiosas, é o símbolo dentro da religião, é o homem com os seus símbolos na cultura, é o homem com os seus símbolos no trabalho, é o homem com os seus símbolos de trânsito, olhando o semáforo, as placas de sinalização, é o homem e seus símbolos na escola, quando a gente começa a aprender as operações matemáticas. É o homem e tudo aquilo que vai fazer com que a psique possa se operacionalizar. Como ele vai falar, o Byton, o símbolo é a célula do self. Então, assim, o self ele vai se revelar na vida da gente pelo símbolo. E se o tarô ele é um grande amálgama de símbolos, porque o tarô ele é uma floresta de símbolos. Você tem a imagem da psique por excelência. Aliás, você tem no tarô a imagem, que é a linguagem da psique por excelência. A psique se comunica por imagens. Basta você observar os sonhos, basta você observar outras manifestações, basta você olhar a cultura no cinema, a maneira como os mitos se repetem imageticamente. Então a imagem ela é a linguagem da psique, ela é a linguagem pela qual a psique se expressa no mundo. E o símbolo está na imagem. Inevitavelmente, fatalmente, o símbolo e a imagem estão respirando juntos. E nesse respirar, nós vamos nos conhecendo. Quando você olha, por exemplo, uma carta de tarô e você vê ali, sei lá, no arcano do carro, você vê um homem sobre vou usar aqui uma representação clássica, você vê um guerreiro em cima de uma carruagem e vê que tem um lado da carruagem que parece que quer levar ele para um lado e vê que tem um outro lado da carruagem que quer levar ele para o outro. E se você observa, é o grande drama da vida humana. Há algo em mim que neuroticamente me quer levar para um lado, algo em mim que neuroticamente me quer do outro. É algo muito da natureza neurótica do ser humano isso. Eu digo uma coisa que eu não estou sentindo. Eu sinto algo que eu não consigo dizer. Eu faço uma coisa e não sei por que fiz. Essa é uma grande sacada do Freud, que é essa neurose, esse ser partido. E que vai aparecer no arcano do carro. Esse ser partido que, para ir em frente, precisa conciliar essa neurose, precisa conciliar essa síndrome de estar cindido. Porque se eu tenho duas pernas, e a minha perna direita quer ir para um lado e a minha perna esquerda quer ir para o outro, se eu não conseguir administrar essa cisão, eu não vou conseguir andar, não vou conseguir dirigir, eu não vou conseguir botar a carruagem da vida para andar. Então esses símbolos, quando a gente olha para o arcano do carro, você não está vendo ali um príncipe em cima de uma carruagem e sei lá o quê. Você está vendo você mesmo, você está vendo os seus dilemas, você está vendo as horas da vida que você precisa organizar as coisas para ir em frente, que você vai ser vitorioso desde que essa carruagem possa seguir esse fluxo aí de alguma maneira. Então é isso que eu penso. Acho que o tarô ele vai ilustrar esses grandes dramas dos homens e dos seus símbolos, dos seres humanos e dos seus símbolos. Quando você vai olhar, sei lá, o arcano do 3 de espadas, o arcano do coração ferido, e aí você vai ver ali um coração com 3 espadas cravadas. O que é isso? Que homem é esse cindido? Que homem é esse sangrando?
as dores de amor que todos nós sentimos, os abandonos, as rejeições. Então, todo o tarô é um grande tecido no qual a gente, se souber, a gente vai se identificando, né? Todo o tarô vai formando uma grande colcha, uma grande tessitura em que nós vamos ali, se tivermos olhos de ver, vamos nos identificando, vamos percebendo, olha, isso aqui é tal coisa, eu já passei por isso, mas desde que eu pense simbolicamente, né? Desde que eu consiga olhar para aquele tarô e não ficar preso na literalidade. É uma coisa que o Byton falava sempre, é isso, que o redutivismo é o câncer do saber. Então eu não posso ficar no redutivismo, tá falando, apareceu a morte, tá falando que alguém vai morrer. Não, olha todo o contexto do que a morte traz, do mito da morte nas culturas. Aquela morte que está ali no tarô não é a morte do cemitério, a morte também é, mas é a morte que vem acompanhando desde os mitos, é a morte que é irmã de Morfeu na mitologia, é a morte que vem buscar, é a morte que vem transformar. São muitas mortes, digamos assim, né? Caramba, Felipe, eu acho que assim, se a gente pudesse fazer umas 5 horas de live, a gente conseguia falar um pouquinho, né? Porque você vai falando aí, e existe até mesmo, você está expressando e eu vou percebendo e vou sentindo que, caramba, cara, quanto conteúdo tem por detrás disso. Mas teve uma coisa que eu achei interessante, que eu vi lá no banner do teu curso, é que você colocou lá e eu acredito que isso leva muito a essa conscientização. Quando você colocou tarô sem decoreba. Né? Porque eu fiquei imaginando, falei, caramba, meu, deve ser muito desafiador pro Felipe, porque de repente alguém vem procurá-lo sem toda essa bagagem, né? E de repente a pessoa tá ali, ela vê as cartas e tal, mas existe todo um conceito, né, Felipe? Como você trouxe, a própria questão da sincronicidade, né? De eu perceber que nada vai ser aleatório ao acaso, que se de repente saiu uma carta e não a outra, não é uma coincidência, realmente tem uma conexão. Foi interessante, Felipe, porque eu trabalho com a parte de desenvolvimento pessoal, né, já há 10 anos, e eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu comecei a entender esse lance da mente, eu comecei a buscar. E aí você vai ver a história do Freud e tal, vai ver a conexão do Jung, vai ver a separação. Na minha percepção, meu amigo, eu sempre vi ambos como energias complementares. Né? O Freud ele abriu um campo que era até então totalmente desconhecido. O Jung estava mais tranquilo, tinha uma vida financeira de boa, podia ousar ir além, ver coisas além, tudo bem. Se não era judeu. Não era judeu, é verdade. Numa época que o antissemitismo, né, já se espalhava muito, realmente ele tinha mais condições de, como você disse, de ousar. É isso mesmo. Como é que é pra ti? Como é que, de repente, você faz esse movimento? Porque as pessoas chegam pra ti e, de repente, eu acredito que você tem toda uma base aí, antes da pessoa realmente sentir-se mais prontas, vamos dizer assim, para fazer uma leitura, para poder... Porque tem uma parte muito intuitiva também, né, Felipe? Aliás, não sei se acho que é mais intuitivo do que lógico, né? Eu gosto de pensar a intuição não dessa forma que às vezes a gente tem meio que uma visão da intuição como uma magia, assim, né? Tipo, que a pessoa vai poder fazer. Eu jogo tarô intuitivamente, mas nunca estudei, mas nunca, sei lá, como se fosse algo assim meio somente de cunho espiritual. Eu penso que é intuitivo à medida em que você vai dialogando com aquele símbolo e vai permitindo que esse algo do inconsciente é uma intuição como uma função psíquica e não uma intuição assim dentro de um paradigma mágico-mítico, que eu simplesmente abro e ao olhar as cartas eu sou tomado subitamente por uma intuição de que quer dizer. Isso existe. Mas aí é dentro de uma outra... É dentro já da função estruturante da vidência, que é uma outra coisa, né? Da mediunidade. Acho que são outras funções. Igual tem uma pessoa que está acompanhando a live e pergunta se eu estou numa igreja. Eu estou circundado pelos meus símbolos. Estou numa casa de oração que eu participo. Então, eu estou aqui, e quando eu estou aqui nesse lugar... onde eu estou circundado, ali tem a imagem, né, não tem nada a ver com o assunto, mas, por exemplo, eu consagro ayahuasca toda semana, então ali tem uma imagem do mestre Juramidã, que foi, né, que trouxe o Santo Daime no Brasil, ali tem uma imagem de Ganesha,
ali tem uma imagem de Shiva, o Trishula de Shiva, ali tem uma imagem do que na Igreja Católica é São Jorge, ali tem uma, enfim, são vários símbolos que estão dispostos aqui nesse ambiente. Uma pessoa pode entrar aqui e olhar para uma imagem que eu estou vendo ali, o mestre Irineu. A pessoa pode olhar parecido com o pai dela e ser tomado de súbito por uma emoção, que é o que o Jung vai chamar dos complexos, né? Algo que me toca de repente, complexo de tonalidade afetiva, porque os afetos são sempre aquilo que de alguma forma são algo da ordem do que nos fazem doer, os nossos afetos. Geralmente uma pessoa que chega para uma análise, para um processo de desenvolvimento pessoal, um coach, acho que basicamente todas as abordagens elas convergem, é alguém que está afetado. É alguém que está afetado ou por um algo da ordem positiva, que está muito alegre, quer se desenvolver. No nosso caso, terapeuta, analista, são pessoas que geralmente estão afetadas por um sofrimento, por algo que está, de alguma forma, afetando e tocando a vida dessas pessoas de uma maneira mais patológica, se a gente pudesse dizer assim. E aí eu acho que entra, voltando à sua pergunta, a questão da intuição, ela é, às vezes, ela é uma aliada, mas quando eu só conto com ela, eu acho que ela é perigosa. Né? Assim, ela é uma aliada, ela é uma função psíquica que eu vou usar, mas quando eu só conto com a minha intuição, eu posso ficar na mão. Assim, e se eu não estou tão intuitivo naquele dia, e se naquele dia aquilo que eu chamo, por exemplo, sei lá, de mediunidade ou de espiritualidade, não está tão disponível assim para eu trabalhar, para eu fazer as minhas tiragens, se eu não acordei num bom dia para me ligar com esse algo que eu acredito que existe e que me traz as respostas do tarô através de um guia, de uma entidade, sei lá o quê. Então não é a abordagem que eu escolhi caminhar. Eu acho que a pessoa, para trabalhar com tarô, com astrologia, com psicanálise, com desenvolvimento, com o que quer que seja, ela não pode contar só com a intuição. Né? Tem uma vida ali na frente dela, tem alguém que vai botar muita fé naquilo que ela falar. Então, assim, acho que a intuição e a mediunidade, pura e simples, ela fica para esses espaços, como eu estou agora, né? Que é uma casa de oração, as pessoas vêm aqui para isso, elas já vêm sabendo que elas vão contar com alguém que intuitivamente, supostamente, para quem acredita, recebe uma mensagem de sei lá quem e transmite para ela. Mas ela já vem com essa consciência. É diferente de quem vai no analista, de quem vai no coach, de quem vai no tarólogo e vai primeiro pagando. Aqui, por exemplo, trabalho aqui nessa casa de oração onde eu estou, é de graça. Então, assim, a pessoa vem, vai receber uma instrução, uma oração e vai embora para casa dela. Ela não está botando nenhuma energia de dinheiro, de troca financeira. Agora, nos nossos trabalhos não é assim. A gente envolve uma outra energia que a pessoa despende financeiramente, que ela despende, enfim, uma responsabilidade para poder estar de frente com você, para poder estar de frente comigo. A Pamela, uma aluna minha muito querida, entrou aí, que eu amo muito, para poder estar de frente com a Pamela. Então a pessoa precisa contar, na minha opinião, com algo além da intuição. Isso é uma opinião pessoal, é a forma como eu, de alguma forma, me desenvolvi. Não acho que esteja errado quem só conta com a intuição, mas eu acho temerário. Mas eu gostei muito da sua colocação e eu acredito que até veja muito parecido com você, porque eu acredito que assim, você vai estudando e você vai adquirindo muita informação cognitiva, né? A gente vai ali aprofundando, vai compreendendo algumas coisas. De repente eu chego para fazer um trabalho específico, eu já tenho aquelas informações ali. E acho que realmente é bem conectado com o que você falou, porque quando eu penso nessa intuição, é uma intuição que, na verdade, ela só tem uma certa liberdade para conectar essas informações para não entrar numa viagem na maionese, entende? Isso. Sim. É quase que uma intuição racional. Ela é uma intuição dentro de um contexto onde tem uma certa lógica, mas eu não vou pelo caminho da lógica, eu fluo. Eu acredito que é nessa base que você falou. Intuitivamente eu vou meio que... Sei lá, igual quando você dirige, né? Parece que uma parte do processo se torna
Claro que é cognitivo e tudo mais. Mas vamos dizer que uma parte do processo ele é intuitivo no sentido de que você já vai... Mas antes você teve que aprender aquilo. Seu corpo não chegou ali já sabendo como pisa a embreagem, já sabendo como... né, enfim. Então a intuição, ela vai navegar, ela vai te levar... Mas você precisa ter ferramentas para que ela possa te mostrar... Não, intuitivamente pegue isso. Intuitivamente pegue aquilo. Mas você precisa ter o que pegar, dentre outras coisas, para que você possa trabalhar. Se você só conta com a sua intuição, mesmo nas práticas que são puramente holísticas, eu acho que há um... Seria assim, acho que a minha crítica a essa área, eu acho que é quando fundamenta tudo, ou aposta todas as fichas na intuição. Assim, sei lá, você dá um curso para a pessoa e diz para a pessoa, quando você abrir, você pergunta aí para sua intuição o que vai ser. E aí eu acho que abre um pouco de margem para entrar dentro da imaginação fantástica, que é isso que você falou, da viagem na maionese, né? E mesmo no trabalho mediúnico, por exemplo, que eu desenvolvo em outras esferas, você tem que ter cuidado para não cair nesse trabalho fantasioso, né? Para você não achar que... Para você conseguir criar uma intuição do que está te vindo, que é imaginação, e do que realmente tá ali, né? Aí sim a intuição vai entrar. Olhando no contexto religioso, eu acho que a pessoa, por exemplo, que é um médium de uma casa qualquer, ou que é padre, ou que é sei lá o quê, e só conta com a intuição, em algum momento ela vai perder um pouco esse rumo de qual ferramenta ela vai usar, do que ela vai dizer, aonde que está a verdade, aonde que tem algo de uma narrativa que realmente apresenta sentido para o sujeito e aonde que tem algo de que eu estou viajando realmente. Que até isso, assim, como eu disse, como eu penso tudo simbolicamente, por exemplo, como eu disse, eu faço consagração da ayahuasca. Aqueles símbolos todos que se apresentam no meu processo, eu falo na análise. O que tem a ver? A minha analista, ela não tem que acreditar em que eu estou vivendo uma viagem astral, sei lá o quê. Ela tem que apenas, como ela sempre faz. Ela é uma psicanalista lacaniana, freudiana, e que tem assim ela busca naquilo que o Freud via nas suas histéricas, que é o quê? Dentro do delírio, dentro da fantasia, vamos considerar aqui que a ayahuasca seja um grande delírio. Ainda que o seja, o material que é produzido nesse grande delírio é importante para a narrativa daquele sujeito. Ainda que seja uma grande fantasia e que eu passe aqui 3 horas da minha semana alucinando, como muitas pessoas acreditam, ainda que o fosse, seria material para análise, porque são símbolos, porque está produzindo aquilo e não outra coisa. Então, assim, eu percebo quando eu falo na análise sobre processos na ayahuasca, a seriedade com que essa profissional ela lida com aquilo ali com valor de verdade. Que é o que o Freud vai perceber nas suas histéricas. Valor de verdade. O que é a histeria? Eu dou valor de verdade para algo que pode não ser. Então, assim, o Freud ele vai tomar aqueles discursos, ali acho que está uma grande sacada do Freud, ele vai perceber isso. Ele tem um momento ali que o Freud ele passa por um afunilamento, que ele acha assim que ele estava... Que assim, teve uma história, um caso que uma paciente estava contando para ele que o pai fazia não sei o que com ela, piriri, e nisso ele depois descobre que o pai da menina, tipo assim, estava morto há não sei quantos anos, não tinha como o pai ter feito aquilo com ela. E aí nisso ele entra meio que numa noia, tipo assim, isso tudo que eu tô fazendo, se bobear, então não tá tendo valor nenhum, porque se a pessoa chega aqui e me conta uma coisa, o pai dela nem nunca existiu, aí ele vai ter uma sacada. Não, para ela é como se aquilo estivesse acontecendo. E aí vai ter um texto dele, inclusive, que é muito rico nesse sentido, que é o bate-se numa criança.
Ou existem duas traduções para esse texto: bate-se numa criança ou uma criança é espancada, que vai falar justamente dessa coisa, da criança que nunca levou um tapa, mas sente como se estivesse sendo espancado. Então, o que que é isso? O que que é essa neurose? O que que é essa histeria? Que a pessoa nunca levou um tapa, que ela nunca apanhou, mas ela sente, ela dói nela como se aquilo tivesse acontecendo. Então, ali tem algo para esse material, ali tem um símbolo. Bate-se numa criança, né? Uma criança é espancada. E a criança pode nunca ter levado aquele tapa e sentir como se tivesse levado. Isso, isso nos aproxima de toda aquela nossa conversa. Por que isso tudo tem a ver? Porque é símbolo da psique daquela pessoa. Não importa se ela está fantasiando, se ela está delirando, isso é material para análise, isso é material para ser levado adiante, porque para ela tem valor de verdade, tem valor de realidade. Sim. Caramba, eu fiquei pensando aqui, na verdade, acho que uma forma talvez mais, vamos dizer assim, uma metáfora mais precisa, talvez fosse como, imagina de repente um guitarrista num show, que está num estado, vamos dizer assim, ali, ele tá em transe, ele está solando, ele pode usar a intuição dentro da técnica que ele conhece. Senão ele começa Isso a é. fazer outra coisa, né? Acho que ilustra bem. Mas fiquei curioso uma coisa. Nossa, a questão da ayahuasca, nossa, que poderoso você trazer isso e maravilhoso. Mas fala uma coisa, Felipe. Como é que era o Felipe antes disso tudo? Como é que foi essa virada? Você falou que foi na análise e tal. Normalmente, aqui, as pessoas que vêm aqui no livecast, que a gente conversa, sempre teve esse ponto, né? Tipo assim, de repente começa a se abrir para esse outro campo e tal, e todo mundo sente que no começo tá ficando meio louco e que a gente é um grupo de malucos do bem. Como é que foi É, para isso você aí. isso daí? Foi por aí também, cara. Eu não acreditava em nada dessas coisas. Eu era mais do lado assim da psicanálise mesmo, da coisa mais cartesiana, positivista. Mas teve um momento que assim eu tava uma depressão muito profunda e eu tava num estado de obesidade mórbida muito grande, já pesando quase 200 quilos, eu já não andava mais direito, assim, minha vida estava bastante comprometida. E aí eu fui numa médica, que ela é da cidade que eu moro, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia ela está morando na capital. E ela trabalhava com acupuntura e trabalhava. Ela era uma médica assim, meio bruxona, como ela mesmo se identifica. Ela trabalhava com algumas coisas também do patchwork, trabalhava com deep memory process, fazia alguma dessas técnicas holísticas, frequência de brilho, algumas dessas técnicas. E aí um dia eu cheguei no consultório dela, a minha mãe me levava nela quando eu era criança. E eu já tinha passado por tudo, tomava vários remédios psiquiátricos. E um dia eu lembrei da doutora Silvia. Falei, pô, sei lá, já tentei de tudo, tô tomando remédio, sei lá, vou na doutora Silvia, que tem acupuntura, ela deve ter alguma ferramenta aí. Aí eu fui nela. Aí chegando lá, ela falou pra mim, tipo, ela tinha chegado dos Estados Unidos recentemente com a técnica da frequência de brilho, que é uma técnica que até hoje eu faço, não com ela mais, com a Nilma, que é uma querida também lá de Blumenau. E aí a doutora Silva comentou comigo que ela tinha essa técnica, que ela tinha estudado nos Estados Unidos recentemente, na época, isso foi, sei lá, 2012, 13. Aí eu não acreditava, né, tipo, e era caro. Na época a sessão já era assim, 300 e pouco. Mas naquela situação que você tá assim, de total desespero, vamos dizer assim, aí você acaba apostando. Aí ela falou pra mim, ela falou, cara, você não tem nada a perder. Se você não gostar, você não faz mais. Você sentir que não. Só que eu não acreditava. Aí eu falei isso pra ela. Eu falei, mas eu não acredito em nada dessas coisas. Não acredito que cristal vai ter poder de fazer alguma coisa comigo. Ela, não, mas não precisa acreditar. Não é igreja isso aqui. Não tô pedindo você ter fé em nada. Só tô te falando que, independentemente de você acreditar ou não, é uma técnica. Isso, se tiver que funcionar, vai funcionar. Não é questão de crença. Falei, bom, vamos apostar então, né? Aí eu fui, fiz uma sessão. Aí é isso, você começa a sentir que tem algo ali do mistério, né? Tem algo ali do que não
que não pode ser explicado, do fenômeno, porque eu comecei a fazer, seja porque algumas pessoas vão falar, isso é aquele processo do remédio, me fugiu o nome, quando a pessoa dá um remédio falso e a pessoa Placebo. melhora. Placebo. Placebo. Algumas pessoas vão isso é placebo, você começa a melhorar, não importa. Ainda assim tem um mistério, porque como é que eu te dou um negócio de farinha te dizendo que é ansiolítico e amanhã a sua ansiedade está melhor? Ainda assim tem um mistério, tem algo do que é produzido pela psique, produzido pelo grande mistério que move a vida humana. E aí eu senti que a coisa começou a dar uma destravada. Eu comecei, aquela semana, voltei a ter umas sensações que eu já não tinha há muito tempo. E assim foi. Só que com o tempo que eu comecei a fazer a frequência de brilho, aí comecei a frequentar na casa dela, ela tinha um grupo de estudo daquele. Não é muito conhecido aqui no Brasil, poucas pessoas que eu falo conhecem, que é o Patchwork, da Eva Pierracos. Ela tinha um grupo de estudo na casa dela desse patchwork. Se pagava uma taxa para fazer parte. E era um livro que vai lendo tipo uns trechos, e ela vai explicando, é tipo uma palestra. Aí eu comecei a frequentar esse patchwork, é 100% espiritual, assim, como se fosse uma reunião, sei lá, de, sei, espiritismo de mesa branca, como as pessoas falam. Ela dá tipo uma palestra, falando de como as coisas funcionam, de como é que é o funcionamento da mecânica universal, pela visão dessa Eva Pierracos. Só que isso tudo era muito caro, assim, não era barato. E aí eu sou ariano, né, cara? Aí eu comecei a ficar com isso assim, cara, se ela faz, por que eu mesmo não faço? Né? E se ela estuda e faz tão bem, e ao mesmo tempo eu trabalhava já com jornalismo na área política, que é a área que eu trabalho hoje. Inclusive eu tinha uma cliente, assim, a minha agenda é muito conturbada, eu até não tenho conseguido mais atender da forma como eu gostaria, porque meu trabalho, assim, ainda primordial é meu trabalho na vida pública, né, como jornalista. E eu comecei a me desdobrar nisso, cara. Tipo, eu queria também desenvolver uma outra profissão, porque eu trabalho com política, é uma coisa muito instável. Apesar de eu trabalhar com o mesmo político há 12 anos, é uma coisa muito, né? Você não sabe o dia de amanhã. Aí eu falei, eu comecei a sentir que dava para misturar a psicanálise ali um pouco. Mas uma coisa que eu sempre fiz questão foi de não, sei lá, de não misturar as estações. Por exemplo, eu dou um curso de registro da Cascos. Mas no meu curso de registro da Cascos você não vai me ver falando de Jung, você não vai me ver falando de Freud, você não vai me ver falando de coisas que, na minha opinião, não tem nada a ver com aquela matriz. Eles não viveram para estudar isso. Assim como no contrário, quando eu estou dando aula de tarô, eu estou dando aula de tarô, não estou dando aula de falar de, sei lá, de apometria ou outras coisas que eu trabalhe. Isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de tentar demarcar bem esses espaços entre o que envolve, não fazer uma salada mista de conceitos que só para ficar vendável, só para ficar bonito. Não, assim, não é muito do meu feitio. Igual, por exemplo, Jung estudou muitos arquétipos. Mas não acho que é por isso que a gente vai sair por aí falando em arquétipo financeiro. Não estou criticando. É uma opinião. Tipo, não acho que seja por aí, entendeu? E aí a pessoa às vezes vai. Tudo bem, vai falar de arquétipo financeiro, mas não usa o nome do cara, porque o cara nunca falou disso. Ele nunca falou de arquétipo financeiro, ele nunca falou de ativar arquétipo. Isso não tem a ver com o Jung. Jung ele não acreditava nisso. Ele não falava de. Até porque o arquétipo para o Jung, se você ativar, você morre, porque ele vai falar numa energia arquetípica, que seria assim como. Vou usar aqui uma simbologia que poderia nos ajudar a entender o arquétipo, naquela passagem bíblica da transfiguração de Jesus. Jesus, quando ele se transfigura, ele está dentro de uma barraca. Os discípulos, os apóstolos não veem. Porque, como se simbolicamente, se eles vissem, eles seriam fulminados, eles não iam aguentar. Você já pensou, você olhar, você vê
o rosto de Deus, como é que você continua vivendo depois? Você fica maluco. A consciência não aguentaria tamanha. Até por isso aí a gente vai ver outro ensino na mitologia. Os deuses não apareciam para os seres humanos. Eles vinham em formas de animais, eles vinham em outras formas. Porque nós, seres humanos, não estaríamos prontos para olhar para Zeus, para Hera e ver aquela coisa enorme, aquela grandeza, como na história do Ícaro, que vai tentar voar, subir, e que não consegue, porque quanto mais perto do Sol você chega, você queima, você derrete, você morre. E a consciência para o Jung não aguentaria a força de um arquétipo. É algo que está muito... Vamos pensar, se fosse assim, em graus de energias, tanto que ele vai associar a esquizofrenia, quadros psicóticos, a essas imagens arquetípicas. O que é uma pessoa que está psicótica ou que está esquizofrênica? É uma pessoa que está invadida pelo mundo dos arquétipos. Ela está invadida por esse inconsciente coletivo. Ela não tem mais ego para poder navegar, igual a gente está tendo aqui um ego, uma consciência minimamente estruturada para dizer, não, daqui a pouco eu tenho que desligar a live, daqui a pouco eu tenho que dar uma satisfação para fulana, daqui a pouco eu tenho que tomar uma água. Essa pessoa, ela está desfragmentada. O inconsciente varreu totalmente a psique dessa pessoa e ela ficou ali sem um ego e ela passa a viver arquetipicamente. E por isso que, assim, se você for ver, isso faz tanto sentido, que é uma coisa que a gente não vê tanto na obra do Freud, porque isso também a gente precisa diferenciar, porque o Freud, ele vem de uma matriz das histéricas e da neurose. Ele não vem dessa parte da psiquiatria. Quem vai provocar o Freud a... Quem vai provocar o Freud a trazer os psicóticos é o Jung, né? Assim, depois do rompimento, o Freud escreve o texto lá, Narcisismo, uma introdução, e vai tentar reformular a psicanálise para abarcar a psicose, porque a princípio ele falava que os psicóticos não eram analisáveis. E o Jung era o contrário, ele vinha de uma matriz. O Freud era neurologista, o Jung era psiquiatra. Então ele já vinha de uma matriz totalmente. Ele trabalhava no hospital asilar. Ele era chefe de clínica no hospital de Burgosli, que era o maior hospital asilar da região, um dos maiores da Europa. E ele observava essa questão da esquizofrenia, das pessoas que viviam nos delírios. E dali ele vai percebendo essa temática. Você vai ver, se você chega numa situação... Hoje em dia, graças a Deus, graças à luta antimanicomial, você não tem mais esses horrores dos hospícios, dessas casas. Mas se você chegar num lugar onde você tem, sei lá, 10 esquizofrênicos, entre os 10 você vai achar um que é Jesus, um que é Cleópatra, um que é Dom Quixote. Eles estão sempre tomados de temas mitológicos. Eles estão sempre tomados de uma imagem arquetípica que, de alguma maneira, fuzilou aquele ego, né? Pela patologia, pela sombra, eles estão, de alguma maneira, despidos dessas convenções sociais, despidos dessa noção de que eu posso fazer xixi no banheiro, mas não é recomendado mostrar meus órgãos genitais na rua. Não, eles estão num mundo onde esses símbolos já se misturaram, né? se trituraram de alguma forma. Então tem algo aí de uma... né, de toda essa vivência que a gente está falando aqui, que eu comecei falando lá, da minha depressão, mas que é isso, a gente vai falando e vai, de alguma maneira, circundando. Mas foi assim que eu fui chegar, de, tipo assim, em vez de eu pagar, eu mesmo vou lá e vou aprender a fazer essas coisas todas aí. Cara, você falou dessa questão do peso, que transformação incrível, porque é até difícil de imaginar você falando, viu? Não foi uma coisa sozinho, né? Mas assim, eu antes de tudo isso, eu achava, por exemplo, cirurgia bariátrica, né? Eu tinha condições de fazer, tinha plano de saúde, mas eu não... É como se algo em mim realmente, se a gente for olhar numa visão freudiana aí, né? Como se algo de uma pulsão de morte estivesse mais forte em mim do que uma pulsão de vida. Então, assim, eu não tinha... sei, era como se eu nem considerasse essa possibilidade. E aí foi a partir de tudo isso que eu realmente
considerei, fiz a cirurgia, depois da cirurgia até hoje venho conseguindo manter, né, ao contrário do que eu vejo, assim, outros colegas, eu tenho outros colegas que já fizeram a cirurgia, estão indo para fazer a segunda, terceira, colegas que fizeram e engordaram de novo. Eu consegui manter, assim, né, tipo... E eu acredito muito desse conseguir manter ao processo analítico, ao que eu falei, a ayahuasca, a vida religiosa, a vida espiritual. Eu acredito muito nesse ser que o Jung vai falar que esvaziado da vida espiritual fica meio mambembe, né? Não de uma vida espiritual no sentido só que a pessoa tem que ser católica, tem que ser crente, sei lá, macumbeira, espírita. Não, mas assim, de uma vida espiritual no sentido desse self que eu falei no começo. Que a pessoa desligada, desconectada, sem o relíquio, tem algo dessa pessoa que se perde, né? O Jung vai trazer muito isso na obra dele. Que o ser humano é um ser espiritual. Não nessa perspectiva, como eu disse, espiritual somente como espírito do espiritismo, mas como um ser espiritual que precisa estar em contato com esse self, que na cultura a gente projeta como Deus, né? Eu preciso estar em contato com esse centro meu que emana uma força maior do que eu. De alguma maneira eu preciso estar na meditação, no yoga, no Hayakupata, mas eu preciso estar... Isso precisa estar de alguma forma na minha vida, presente, nos meus sonhos, na minha análise, nas minhas práticas. De algum jeito eu preciso estar ligado a essa força maior do que eu. Acho que isso é um ponto que tem sido crucial, né, para a minha jornada. Que legal, cara. Você falou da ayahuasca, aqui em São Paulo, onde eu frequento, a gente chama de borracheira, mas também tem o nome de miração. Mas eu fico pensando, depois de tanto conhecimento, como foi para você essa primeira experiência com a ayahuasca? Eu sou muito chato, assim, com essas coisas. Então, tipo, antes de eu ir a primeira vez, eu li muito a respeito, procurei fontes, assim, fidedignas, livros, assisti documentário. E acho que, assim, nada que eu conheci na vida é como a ayahuasca. Nada, nenhuma técnica, nenhum Freud, nenhum Jung. Eu acho muito misterioso. Acho realmente muito misterioso a força que tem um chá que é feito de água com dois componentes que não é sintético. Se a gente fosse pensar, não, LSD, não, mas o LSD é sintético. Sei lá, enfim, qualquer coisa que produz um estado minimamente alterado de consciência é sintético. Eu acho muito misterioso, assim. Acho que é uma coisa realmente que só pode ter vindo, sei lá, de Deus, do que cada um acredita. Grande espírito, Wakatanka, sei lá o quê. É algo que só pode ter vindo de uma sincronicidade, de uma miração. Alguém não descobriu isso num acaso. Alguém não descobriu, vou pegar Jaguru, vou pegar Chacrona, vou misturar, vai dar isso. Alguém viu isso num sonho, lá naquelas culturas milenares onde já se falava da consagração desse chá. Alguém em algum momento recebeu isso de algum lugar. E eu acho que esse lugar é um lugar cósmico, astral. Não tem como o ser humano olhasse para uma coisa e bater o olho. Não, do nada vou misturar isso aqui e vai dar isso. Com certeza. Porque a quantidade de chá que se ingere é muito pequena, né? Assim, não sei quem já teve experiência, mas, por exemplo, nos lugares que eu frequento, no lugar que é esse lugar aqui, ou na aldeia, que também é pertencente ao mesmo grupo, é uma quantidade de chá irrisória praticamente, 30 ml, 30 ml não enche um copinho de café. Para você tomar e ter 3 horas de um processo extremamente profundo, extremamente... E aí eu passei a ver algumas coisas
hoje já, né, desse lado espiritual que eu acredito, algumas coisas eu vejo realmente como, sei lá, uma comunicação cósmica, e algumas coisas eu vejo simbólicas, tipo, levo pra minha análise mesmo, sabe? Conto pra ela, me vi andando no meio do sol, e o sol explodir, vi um monte de cavalinho em volta, sei lá o quê. Conto aquilo ali pra ela como se com valor de verdade. E é interessantíssimo como ela, com habilidade analítica, consegue ao dar credibilidade, que eu acho que tem algo muito do profissional, ela conseguir escutar aquilo e dar credibilidade para aquilo. Porque assim, ela, a princípio, assim, já fez algumas técnicas comigo. Eu sei que ela acredita em alguma coisa de espiritualidade, que ela já fez Theta Healing comigo, já fez astrologia comigo. Então, assim, eu sei que alguma crença ela tem, mas ela ainda é aquela analista mais ortodoxa que não se revela muito. Então, assim, eu convivo com ela há 12, 13 anos, eu sei que alguma crença nesse espiritual ela tem, mas não sei qual nível, não sei, enfim, nada, né? Eu não sou amigo dela. Mas eu acho extremamente profissional e bonito a forma como ela, mesmo sem ser algo do universo dela, mesmo sem ser algo que ela poderia, se fosse uma terapeuta comportamental, sei lá o que, pô, para com isso, cara, vai fazer outra coisa, você está viajando aí. Ela toma aquilo com valor de verdade que me parece muito interessante para um analista. Tomar aquilo como um valor de discurso para o sujeito. Para aquele sujeito é algo que está posto, né? Mas foi muito bom, assim, eu tive uma resistência no começo, porque quem já consagrou, já viu situações sérias de ayahuasca, sabe que precisa ser num lugar sério, sabe que precisa ser bem amparado, sabe que precisa ser, enfim, tudo com muita responsabilidade, porque realmente são momentos que você pode estar assim, mais vulnerável, então é algo que eu não sou. Como é que eu vou dizer? Vendilhão de ayahuasca. Assim, eu não sou uma pessoa que chega numa roda e vou falar para todo, não, você tem que consagrar. Não, eu acho que é uma experiência para quem sente, né? Para quem sentir no coração, para quem não tem só curiosidade. Mas é uma coisa que eu me emociono. Realmente, falar da ayahuasca, falar do que eu vivo e para mim a minha mãe digitou aí, nossa abuela medicina realmente é muito bonito. Que legal, desprogramando-se a tua mãe, então, seja muito bem-vindo. É, Ô Felipe, olha, passou essa hora muito rápido, cara. Eu quero te agradecer demais. Acho que você tem uma coisa que a gente vai percebendo é que quanto mais a pessoa ela vai estudando a si mesma, vai entrando nesse campo de humanidade, mais vai expandindo e mais acessível ela fica, né? Então, eu queria assim te agradecer muito porque você foi muito receptivo desde o primeiro contato que eu tive contigo, sabe? E gratidão mesmo. Eu queria assim que a gente, antes de finalizar aqui, até deixo para você, não precisa me responder agora, pense, mas eu penso numa parte 2 contigo aí, porque, nossa, bom. tive muita coisa aqui que muito, muito bacana conversar. É aquela coisa, né? Muito bom que você está numa mesa e que você é o que menos tem conhecimento, porque você aprende pra caramba, cara. E, puxa, falar com você, você trouxe tantos campos de vertentes que, sinceramente, tive que me filtrar aqui para não fugir muito. Mas eu queria que você Dá falasse, uma antes de honra. finalizar, do teu curso. Você está com o curso aberto, para de repente quem está aqui, que está afim de fazer o curso de tarô, como é que funciona aí? Quem quer fazer esse movimento contigo? Isso é uma honra, o curso está aberto, tá lá no link da bio aí do meu perfil, tem lá o link. Se tiver alguém aqui que queira fazer e for fazer pagamento por Pix, eu consigo dar um desconto, me chama lá no direct, fala, tava assistindo a tua live lá com o Alex. A gente vê aí as melhores condições para você poder se matricular no curso. É um curso que tem, sei lá, quase 200 horas de conteúdo gravado. É um curso assim, bem profundo, bem bacana, mais de 1.000 alunos. Sou muito bom de ficar fazendo propaganda de mim mesmo, mas assim, acho que quem entrar. A Pamela tá falando aí, ó. Obrigado, Pamela. Acho que quem entrar vai saber avaliar e tem 7 dias para sair, então se não gostar vai poder sair. Mas assim, eu posso dizer não. Acho que essa trajetória de mais de 1.000 alunos podem dizer que você vai gostar, né? Se você se matricular, você vai curtir.
É para quem quer aprender tarô com essa pegada aí mais menos mística. Dentro do curso eu não falo de ayahuasca, não falo de espiritualidade, eu falo de, né, psicologia analítica, psicanálise. A gente vai trabalhar mais essa coisa do você trabalhar com autoconhecimento. As suas tiragens de alguma forma revelam o futuro, porque o futuro é um desdobramento do que está no seu inconsciente, né? Então, automaticamente você consegue falar de futuro, mas não é sei lá, um mote principal do meu curso, ensinar ninguém a predizer o futuro de ninguém. É ensinar você a se relacionar com esses símbolos. E ao se relacionar com esses símbolos, você vai estar mais atento e perceber que tem coisas que lhes são antecipadas, que lhes chegam através de um sonho, através de uma tiragem de tarô, mas que para isso é preciso você estar sistematicamente amparado em conhecimentos, e um deles é esse que eu ofereço no meu curso. Então, tem um módulo do curso que eu dou junto com um amigo meu, que é o Saulo, que é um psicólogo de orientação analítica. É um curso que tem muito conteúdo, que demorou muito até eu fechar o conteúdo dele, e vira e mexe eu estou mexendo, falar com alguma coisa. Então, assim, é um xodó para mim, acho que quem entrar vai gostar, porque é um curso que tem tudo que eu vivi aí nesses últimos 12, 13 anos, está lá, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Não é curso assim com 5 minutos de aula, a pessoa tem que ter dedicação, porque a aula é de 1 hora e meia, de ficar ali realmente comungando daquele conteúdo. Então vai ser uma honra, se algum de vocês quiser aí. O link está na minha bio para se inscrever por cartão de crédito. Se for Pix, me chama aí no privado que eu dou um desconto se você poder estudar com a gente, vai ser uma honra. Que legal, viu, Felipe? Tô começando a pensar que acho que até eu vou estar na sua próxima turma, viu, meu amigo? Porque olha, tem Vambora! visto tão fluido isso. Você tem noção de quantas pessoas, através desses 1.000 alunos, você já ajudou indiretamente, cara? Porque diz a frase que conhece uma árvore pelos seus frutos, né? Um fruto seu eu conheci, só um desses 1.000. E só esse fruto que eu conheci já deve estar impactando aí mais de 100.000 para mais. Ela é grande, né, menina? Ela tá com um canal e é engraçado, ela tem um poder de... a Fabi, ela é uma grande profissional, que eu tenho uma honra danada de ter, né, participado aí da formação dela. E eu fico impressionado também, o canal dela no YouTube, me parece, é tão forte, o poder que ela tem de influência, porque assim, ela se matriculou no meu curso de astrologia recentemente, e aí ela fez uns stories e tudo mais. E sei lá, depois que ela se matriculou, acho que pelo menos umas 4, 5 pessoas vieram até mim falando, ó, foi a Fabi, foi a Fabi, foi a Fabi. Então, assim, até falei para ela depois, falei que é bem interessante de ver esse poder realmente de influenciadora que ela está adquirindo, que isso traz muita responsabilidade, óbvio, mas eu acho que ela tem plena consciência disso. Então, eu fico muito feliz. Eu vejo aí, às vezes, aluno. Tem muita gente que eu não sei que foi meu aluno, que eu fico sabendo por comentários, porque Hotmart, às vezes, né, não são todos que interagem, não são todos que mandam Telegram, mas os que eu sei, eu fico muito feliz. Como a Pamela, eu acompanho muito a página dela, excelente taróloga. Inclusive, posso dizer que é a minha taróloga pessoal, em quem eu confio para poder às vezes pedir orientações, quando eu não tiro para mim mesmo, eu vou nela. Então, assim, eu vejo que já devem ter sido muitas vidas impactadas, e eu fico muito feliz de poder ser lembrado nessas vidas, de poder, de alguma forma, perceber que é disso que se trata, o símbolo, né? É algo que ao se desfragmentar, se eterniza. Acho que é disso que se trata. Felipe, muita gratidão, meu amigo. Uma honra mesmo ter essa live gravada aqui na minha página. Logo sai os cortes, eu vou te enviando. E olha, tem muito assunto mesmo. O teu conhecimento é muito rico. Eu te falei, né, por áudio, eu falei, pô, o Felipe tem cara de CDF. Eu gosto de conversar com CDF, porque eu aprendo pra caramba. E a profundidade dele realmente deve ser... Trazendo aquela metáfora do guitarrista, eu fico imaginando, dentro de toda essa técnica que você tem, quando conecta essa intuição, como deve ser uma leitura poderosa. Meu amigo, muito obrigado. Muita luz para ti, viu? Igualmente, E querido. vamos nos falando. Gratidão, Felipe. Vamos Gratidão a sim. todos que estiveram aqui, viu? Obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima. Vamos fazer a parte 2.
Gratidão, meu amigo. Um grande Abração. abraço.